Olá, paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de Salmos, Salmo de número 3. Abra sua Bíblia, acompanhe juntamente comigo. Livro de Salmos, Salmo de número 3. O título desse salmo é Confiança em Deus na Adversidade. Salmo de Davi, quando ele fugia do seu filho Abisalão, tá certo? Então esse salmo, ele é uma oração feita por Davi. Nós sabemos que os salmos são divididos em duas partes. Ou é uma canção ou é uma oração, tá certo? E esse salmo de número 3, ele é uma oração. Uma oração que Davi fez quando estava fugindo do filho dele, Abisalão. Pastor, eu queria muito saber dessa história, como foi. É só você ler lá em 2 Samuel, você lê falando sobre a história da fuga de Davi e o levante do filho dele, Abisalão. Abisalão queria tomar o trono de Davi. Queria tomar o trono de Davi ainda em vida. Se possível, ele queria até matar o pai para ficar no lugar dele, reinando. Fazia parte de uma das maldições que alcançou Davi pelo pecado de adultério que ele cometeu com Betseba. Amém? Então, aqui no Salmo de número 3, tem por título Confiança em Deus na adversidade. Você está enfrentando alguma adversidade? Confie em Deus. Esse salmo irá vir ao teu encontro e ele vai te dar forças para você enfrentar essa adversidade que você está vivendo, essa luta, essa aflição, essa perseguição que você está enfrentando. Creia, Deus irá fazer a obra. Salmo de número 3. Salmo de número 3, ele vai do versículo 1 até o versículo 8. É um salmo curtinho, mas um salmo no qual o Senhor irá falar conosco de uma forma tremenda. Abra sua Bíblia Sagrada e confere comigo cada versículo deste salmo, essa oração de Davi, amém? Confiança em Deus na adversidade. Salmo 3, versículo 1 diz assim, o Salmo de Davi 3, do capítulo 1 até o versículo 8. Versículo 1 do livro de Salmos 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu refúgio, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois ferei nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebram os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Que salmo glorioso! Vamos falar versículo por versículo, e você acompanhe na sua Bíblia, tá? Salmo de número 3. O versículo 1, Davi já começa dizendo assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Davi estava numa luta muito grande com o filho dele, Abisalão. Abisalão tinha se levantado fortemente contra Davi. E ele tinha buscado muitos aliados. E Abisalão tinha aliados até razoavelmente fortes contra o pai dele, o rei Davi. Então, no primeiro versículo, no primeiro momento dessa oração que Davi faz a Deus nesse salmo, ele fala:
Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Davi apresenta a Deus o tamanho da dificuldade que ele estava enfrentando, porque o número de adversários contra ele só aumentava. E ele diz: são numerosos os que se levantam contra mim. Ele fala: Senhor, tem muita gente se levantando contra mim. Tem muitas pessoas contra mim. Abisalão tinha um poder de persuasão muito grande, uma eloquência muito grande de convencimento das pessoas contra o pai dele. Então, o número só crescia, só aumentava. Mas ele diz aqui no versículo 12: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, o povo dizia, o povo que estava apoiando Abisalão, dizia coisas de Davi desse tipo, que não havia mais salvação para ele. Por quê? Porque tinha muita gente contra ele. Tinha muita gente contra ele e o que ele tinha feito, os posicionamentos de Davi, e que não tinha mais salvação para ele. Mas entenda, quem conhece verdadeiramente alguém é Deus. Muitas vezes você olha para a vida de alguém e já fala, para aquela vida não há mais salvação. Para aquela vida não há mais jeito. Mas só quem sabe se há jeito, se há salvação é Deus. Só quem sabe da intimidade de alguém é o próprio Deus. É o próprio Deus, o próprio Deus. Você não sabe, você não está na intimidade da pessoa, você não está na mente da pessoa, você não está no coração da pessoa. Você só vê o por fora, mas Deus conhece o por dentro. E quantas vezes, sem conhecermos, sem termos certeza, muitas vezes sai declarando que aquela pessoa não há mais jeito, que aquela pessoa não há mais salvação. Só quem sabe disso é Deus. Só quem conhece verdadeiramente alguém é Deus, não somos nós. Nós não conhecemos nem nós mesmos, quanto mais o outro, tá? Então, Davi, ele estava apresentando para o Senhor, declarando: Senhor, aumentou o número de adversários contra a minha vida. Senhor, e muitos ainda estão dizendo que não há mais salvação para mim. Como ele diz no versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Versículo 3 diz: tu, porém, Senhor, és o meu escudo. Então, Davi começa a oração apresentando para Deus as questões que ele estava enfrentando, que era o crescimento de inimigos, de adversários, que era esses adversários declarando que para ele não tinha mais jeito, que não havia mais salvação em Deus. E Davi, ele fala, Davi, ele declara com a boca dele: porém tu, mesmo diante desse cenário, Deus, tu, Senhor, és o meu escudo. Escudo serve para quê? Para se defender. Escudo serve para quê? Para se esconder atrás do escudo. E quando vier a flecha, quando vier aquilo que quer te atingir, vai bater no escudo e não vai te atingir. Escudo, a palavra. Escudo é a proteção de Deus através da palavra de Deus. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo e és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Então ele deixa bem claro que a glória de Deus, que o Senhor é a glória dele, que o Senhor é quem exalta a cabeça dele, que é o Senhor, somente o Senhor. Davi, ele nunca se autogloriava, ele sempre gloriava ao Senhor. Cada vitória, cada bênção, cada triunfo era para a glória de Deus e não para a glória dele própria, era para a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi sabia que a oração dele era respondida. Você também tem essa confiança? Você também tem essa confiança que a sua oração tem sido respondida, que o seu clamor tem sido atendido? Ah, mas você não tem orado. Ah, mas você não tem buscado. É muito mais fácil pedir oração para todo mundo, mas o Senhor quer que você ore. O Senhor quer que você entre no teu quarto, feche a tua porta e fale em secreto com o teu Deus, que te honrará. Mas para isso você precisa orar. Para isso você precisa
precisa falar com o Senhor. Para isso você precisa buscar. Davi diz, com a minha voz, não é com a voz do outro, é com a minha voz clamo ao Senhor. E ele no seu santo monte me responde. É com a minha voz que eu clamo ao Senhor e o Senhor me responde. Versículo 5 diz, deito-me e pego no sono, porque Davi pega logo no sono, porque ele não está preocupado. Ele sabe quem é o Deus dele. Ele sabe quem guarda ele. Ele sabe quem está do lado dele. E que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contigo, pode se levantar o maior número de pessoas possíveis, pode multiplicar dia após dia as pessoas contra a tua vida. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Ninguém será contra ti. Priorize o Senhor, busque o Senhor, agrade ao Senhor e não importa quem está contra você, não importa quem está proclamando contra a tua vida, não importa quem está declarando a tua derrota, não importa quem está dizendo que você irá cair, você só irá ser derrotado e só irá cair se for da permissão de Deus. Se não for, não irá acontecer, não irá acontecer. Diz, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi deixa claro, quem faz ele levantar é o Senhor. Ele dorme e ele acorda. Por que ele dorme e acorda? Porque o Senhor é quem sustenta ele. Quem está te sustentando é o teu Deus, então você vai dormir, vai acordar amanhã. E o inimigo vai dizer, espero que não acorde. E quando você acorda, diz, ei, eu estou de pé. Ei, eu estou acordado. Ei, eu estou levantado. Ei, o Senhor é que me sustenta. Se o Senhor me sustenta, o que mais poderá me fazer o homem? Nada. Literalmente nada. Davi sabia quem era o Deus da vida dele. Davi sabia quem ele clamava, quem ele confiava, quem guardava ele, quem protegia ele, era Deus, e Deus estava no controle da vida dele. Se você tem certeza que Deus está no controle da tua vida, pode dormir tranquilo, porque Deus que te sustenta. O teu sustento não vem do homem, o teu sustento não vem do achismo das pessoas, o teu sustento não vem do que acha ou pensa ao teu respeito. O teu sustento vem do teu Deus, o Criador dos céus e da terra. E quando se levanta contra a tua vida, quando te persegue, quando te humilha, estão fazendo isso contra o próprio Deus, porque é Ele quem te guarda, é Ele quem te sustenta e é Ele quem te livra. Aí ele diz, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povos. Então não era pouca gente, era milhares. Milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi estava cercado de todos os lados, de todos os lados. Mas ele sabia quem era o Deus que ele servia. Estão fazendo cerco contra a tua vida, estão tentando te cercar. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. O que tomam posição contra mim de todos os lados. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, ele pede, ele clama ao Senhor, ele pede, Senhor, levanta-te, Senhor, salva-me, porque ele sabe que só quem poderia salvar ele não era homem nessa terra. Não é aliança feita com homens, não é grupinhos, não é panelinha, não é aliança feita com homens da terra, é aliança feita no céu com o próprio Deus. Quando você tem aliança com Deus, pode tramar, pode arquitetar, pode se levantar, pode falar, pode dizer, porque quem te salva não é homem, é Deus. Aí ele diz, não tenho medo, não tenha medo também, viu? Estão tentando colocar medo em você, estão tentando falar, olha, tem uma pancada de gente contra você, tem uma pancada de gente falando isso, falando aquilo, dizendo e acontecendo e fazendo. Não tenha medo de milhares do povo que se tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me,
Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos. Davi declara: Senhor, vai lá, fere eles. Não sou eu, é o Senhor. Vai lá, faça obra contra os meus inimigos, fere eles nos queixos, todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Davi não pegava leve, não. Ele era a oração dele, ele falava: Senhor, quebra os dentes de quem? Dos ímpios, que conhece a tua palavra e não obedece. Quebra os dentes. Versículo 8 diz: do Senhor é a minha salvação. Do Senhor é a minha salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. Sobre o teu povo. Não é sobre quem não é povo de Deus. É sobre quem é povo de Deus. Sobre o povo de Deus que está obedecendo, está crendo, está confiando. Amém? A bênção do Senhor está sobre tu. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Que palavra gloriosa! Esse salmo falou ao teu coração, eu tenho certeza que falou. Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração de uma forma tremenda. Se essa palavra falou ao teu coração de uma forma tremenda, não esqueça. Compartilhe. Pode ser que alguém nesse exato momento precise ouvir essa palavra. E qual palavra, pastor? Vamos recapitular rapidinho? Salmo de número 3, Salmo de Davi, quando fugia de Abisalão, seu filho. Salmo número 3, versículo 1 ao versículo 8, diz assim: o Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Que palavra gloriosa. Compartilhe com alguém essa palavra. Pode ser que nesse exato momento alguém precise ouvir essa palavra, seja a boca de Deus na vida de alguém. Ajude a compartilhar, para que venha chegar o maior número de pessoas possível, e assim a gente pode proclamar a palavra para o maior número de pessoas possíveis, tá certo? Compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares, e eu tenho certeza que da mesma forma que você tem sido abençoado através dessa palavra, Deus também te abençoará de uma forma tremenda. Não esquece de curtir, se você gostou do Salmo 3, não esquece de deixar o seu dedinho de joinha, eu gostei do Salmo 3. Comente aqui embaixo, esse salmo falou contigo? Você tem sido perseguido? O que você tem enfrentado ao longo da sua vida? Compartilhe o seu testemunho, compartilhe o que você sentiu ao assistir essa palavra, a ler esse Salmo 3 juntamente comigo. Eu tenho certeza que o seu testemunho vai ajudar outras pessoas. Então não esqueça, deixe o seu comentário, fale se você gostou, se você não gostou, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu leio e respondo todos os comentários. Se você ainda não ativou o sininho de notificações, ativa. Porque todas as vezes que eu coloco vídeo novo no canal, o YouTube ele te avisa. E assim você não perde nenhum vídeo, não perde a oportunidade de ser abençoado através da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É de graça, não custa nada. Além de ser de graça e não custar nada, você ainda entra na corrente de oração que eu tenho orado, pedindo para Deus abençoar a tua vida, a tua casa e os teus projetos. De todos aqueles que são inscritos, que curte e compartilha esses vídeos no canal. Amém? Não fique de fora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos orar? Levante as tuas mãos juntamente comigo. Feche agora os teus olhos e vamos apresentar a nossa causa
e a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, Senhor, eu te apresento essa vida que está de mãos levantadas nesse exato momento, te clamando, Senhor, te pedindo, Senhor, te implorando, Senhor, eu te peço, toca, Senhor, sobre essa vida. Toca, Senhor, sobre essa vida. Vai lançando por terra, Deus, toda a barreira, toda a muralha, todo empecilho, todo laço, todo embaraço que venha ser quebrado, ó Pai, lançado por terra. Toca, tira todo o desânimo, tira toda a fraqueza espiritual, tira, meu Deus, todo o medo. Toca sobre essa vida. Senhor, eu te apresento todos aqueles que são inscritos nesse canal, que curte, que compartilha, que o Senhor possa tocar nessa vida, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, que todo laço, embaraço, barreira, muralha, Pai, que possa ser quebrado, ó Deus, e lançado por terra, que o Senhor possa bradar de uma forma tremenda e que o Senhor possa fazer milagre. Entrega sobre as mãos do teu povo a bênção, uma vitória, em nome de Jesus. Amém. Toma posse em nome de Jesus. Amém.